Olá, segundo ano! Estamos de volta para a nossa aula número 2 da semana número 9 e estamos no livro 2 de matemática. Ok, vamos continuar o nosso trabalho com as figuras planas e as formas espaciais. Nós já aprendemos muita coisa. Nós já aprendemos que as nossas figuras planas e as nossas figuras espaciais, elas têm muitas semelhanças e muitas diferenças também. Nós já entendemos que as figuras planas, elas são as figuras que nós chamamos de figuras em duas dimensões, ou 2D. E as figuras espaciais são as figuras que nós temos três dimensões, elas têm 3D, três dimensões. Por quê? Porque elas ocupam um lugar no espaço. Elas têm uma parte plana que fica colada à superfície e elas têm uma parte que se destaca no espaço, que é a altura, é o volume, como nós chamamos. Então nós vamos conhecer o tamanho dessas figuras e de que maneira que a gente pode fazer os cálculos para que a gente consiga entender como é que se forma uma figura geométrica espacial e que ela contém em si algumas formas geométricas planas também, tá? Ela é formada de formas geométricas. Então, nessa nossa aula, nós vamos, partindo da experiência com a caixinha, nós vamos fazer novamente outros carimbos e outros modelos. Então, vocês, na página 129 do livro digital de vocês, eu vou mostrar o que nós temos ali, tá? Na página 129, nós respondemos, tá? Conforme, deixa eu clicar fora, nós respondemos que a nossa caixa tem quantas faces? Vocês desmontaram uma caixinha, lembram disso? Vocês desmontaram a caixinha. Na verdade, era para ser feito na sala de aula, mas nós vamos fazer aqui. Como a professora mostrou para vocês, vocês desmontaram uma caixinha e agora vocês vão ter que fazer a sua parte. Eu não posso responder aqui porque essa resposta é pessoal. Pode ser que vocês todos da turma, cada um tenha escolhido uma caixa diferente. Pode ser que vocês tenham escolhido uma caixa que lembre um cubo, pode ser que vocês tenham escolhido uma caixa que lembre um prisma, pode ser que vocês tenham escolhido uma caixa que lembre um retângulo. Então vamos deixar essas respostas pessoais. Mas eu quero que vocês observem a caixinha que vocês separaram, desmontaram e escreveram aqui. Sua caixa lembra alguma forma geométrica conhecida? Que forma geométrica possui a sua caixa? Será que ela possui a forma geométrica de um retângulo, de um quadrado ou de um triângulo? Vamos descobrir qual é a figura plana que se assemelha, tá? Aí na outra questão, que é a questão B, a questão B pergunta assim: quantas faces a tua caixa tem? Faces, vocês vão se lembrar, pessoal, é cada um dos lados da figura geométrica, ou melhor, da figura espacial que vocês escolheram. Então, este cubo, por exemplo, tem várias faces. Isso aqui poderia ser uma caixinha. Lembra que a professora desmontou aquele retângulo, ou melhor, aquele paralelepípedo, e nós descobrimos nele vários retângulos? Tá aqui, ó, desmontadinho, e nós descobrimos vários retângulos. A mesma coisa vocês vão fazer aí. Então, nós vamos descobrir quantas faces sua caixa tem. Então, se essa caixa tem 6 faces, se ela tem mais faces, quantas faces ela possui? Desmonte a sua caixa com cuidado. Recorte as figuras planas que compõem cada face da caixa. Colhe-as no papel que seu professor vai lhe entregar. Verifique se elas lembram as formas planas que você conhece e anote o nome delas na folha. Em seguida, apresente as formas planas que encontrou para seus colegas. O que você encontrou de diferente dos demais colegas, você não vai poder comparar com outros colegas. Então, a sugestão que a professora te dá é que você encontre outra caixinha na sua casa, desmonte mais uma e faça numa folha separada para você ver. Olha o que a professora vai fazer para mostrar para vocês, certo? Eu vou colar, a minha caixa está desmontada, eu vou colar nesse painel branco
todas as formas, todas as faces da minha caixa, certo? Vou colar aqui, certo? E vocês vão acompanhar a minha colagem aqui. Atenção! Essas foram as faces que eu recortei daquela caixinha que eu mostrei para vocês no início da aula passada. Então, vamos lá. Eu colei todas elas na minha folha branca. O que a professora vai fazer para mostrar para vocês agora que é bastante importante? Como a folha é branca e fica distante, eu vou pedir que vocês façam a mesma coisa na folha que vocês têm. Vocês vão colar cada uma das faces da caixa na folha, vão pegar uma canetinha ou canetão, dependendo daquela que vocês têm em casa, e vão contornar essa forma, tá? Vão contornar. Olha o que a professora está fazendo. Procurem contornar o mais perfeito possível para destacar. Essa é outra face. Então, tem uma face, outra face. E assim nós vamos contornando cada uma das faces para a gente saber quantas faces e que forma tem as faces da nossa figura geométrica, tá? Ok, vamos lá. Muito bem. Vocês observaram que a professora separou a caixinha dela. Eu colei na superfície branca, que pode ser a folha branca de vocês. E agora nós vamos contar quantas faces tem a nossa caixa. A minha caixa tem uma face, duas faces, três faces, quatro faces, cinco faces, seis faces. Eu encontrei 6 faces na minha caixa. Muito bem. Vou perguntar para vocês responderem depois que observarem as suas faces, as suas caixinhas, tá? Vocês vão me dizer assim, com bastante atenção, tá? Conforme vocês vão ver aqui no 5. Utilizando uma figura espacial, que foi a caixa, podemos construir vários modelos, mas vamos... Eita, prof, vamos voltar lá. Aqui, ó. Vamos responder aqui. O que nós encontramos aqui nessas faces aqui? Essa face, ela tem o formato de um retângulo. Essa face aqui também tem o formato de um retângulo. Essas são as faces da minha caixinha, tá, gente? Essas faces, elas são todas de forma retangular. Então, eu encontrei, na verdade, 6 retângulos. Ó, todas elas são retângulos. Quando eu emendar, naturalmente que eu vou conseguir formar uma figura espacial, que é o paralelepípedo ou o bloco retangular. Então, você vai escrever e depois nós podemos até comparar com os de outros colegas ou da outra caixinha diferente que você encontrou. Aí, chegando lá no trabalhinho número 5, que fica na página 129 do nosso livro, você vai ver o seguinte: utilizando uma figura espacial, podemos construir um modelo em cartolina se carimbarmos todas as suas faces de maneira adequada. Observe como foi feito o carimbo de um cubo. Lembram que nós trabalhamos com o carimbo feito de massinha de modelar? Muito bem, vocês podem fazer a mesma coisa utilizando um cubo. O que vocês podem fazer? Vocês podem pintar com tinta bem certinho e pressionando na folha vocês vão obter o carimbo. Então, o que aqui nós vamos poder fazer? Utilizando uma figura espacial, podemos construir um modelo em cartolina se carimbarmos todas as suas faces de maneira adequada. Observe como foi feito o carimbo do cubo. Por meio de uma embalagem, faça os carimbos ou os contornos da caixa, que foi o que a professora
fez aqui para vocês verem, tá? Por exemplo, eu vou pegar uma outra caixinha que tem o mesmo formato daquela que eu desmontei, certo? E eu vou colocar essa caixinha aqui. E eu também, pessoal, vou contornar essa caixa. Quero que vocês observem o que vai acontecer. Opa! Quase que a professora desmonta o quadro. Vamos lá. Eu observei que eu contornando essa caixinha diferente, eu tenho o quê? Eu tenho uma outra forma retangular de uma caixa diferente. Então, eu tenho somente uma face. Vocês podem fazer a mesma coisa. Vão usar essa embalagem e vão contornar e colocar os carimbinhos aqui na folha de papel de vocês ou no livro. Então, vocês vão assinalar com um X os carimbos que podem ser deixados no papel pelos modelos a seguir. Olha só, eu tenho esse modelo aqui, tá? Lembram que nós fizemos um paralelepípedo? Agora eu quero que vocês me digam, aqui desse lado estão as figuras dos carimbos. Qual dessas aqui corresponde ao carimbo dessa aqui, desse modelo? Vamos prestar atenção. Não precisa ser um só. Vamos prestar atenção. Será que esse modelo de paralelepípedo poderia fazer o carimbo de uma caixa, de um círculo ou de um triângulo? Observem bem. Na verdade, ele não poderia fazer nenhum desses aqui, porque se vocês observarem, vocês vão entender que esse pedacinho aqui não é um quadrado, ele é um retângulo, assim como esse aqui. Então, o que nós temos aqui? Se o modelo for esse, o que é que nós vamos ver no carimbo? Nós vamos ver um retângulo. Se o modelo for um cilindro, como essa forma espacial, qual é o carimbo que o cilindro vai deixar aqui? Ele vai deixar um retângulo, um quadrado, um triângulo ou um círculo. Este cilindro, este modelo, vai deixar um círculo carimbado. Muito bem. Nós vamos pegar esse outro modelo que é uma pirâmide. Aí nós vamos até ter um exemplo fácil aqui. Se eu fizer esse carimbinho, pintar a base da pirâmide, qual é o carimbo que eu vou deixar aqui? Se eu usar assim, pode ser esse, ou se eu usar o outro lado para carimbar, pode ser o triângulo. Eu, professora Hilda, marcaria tanto o quadrado quanto o triângulo, porque eles podem formar esses dois carimbos ali, certo? Então vamos lá, pessoal. Vamos entender quais são os desenhos ou quais carimbos nós podemos formar. Agora, o cilindro. Vocês se lembram que a professora fez isso aqui também? Arredondou as formas, achatou as pontas, porque é um cilindro. E se eu usasse esse lado aqui, que é o lado arredondado, qual forma que ia ter? Nós teríamos também, tanto faz o retângulo, tanto faz a bolinha, ou seja, a esfera, que não é uma esfera, na verdade é um círculo. Então, cada um deles vai poder contar uma forma, certo? Então, espero que vocês tenham gostado dessa brincadeira de carimbos. Nós agora vamos passar para o fim da nossa aula. Eu quero que vocês, com bastante atenção, leiam a página 130 do seu livro, certo? Porque na próxima aula nós vamos trabalhar um pouquinho com face, vértice e aresta. Um beijo no seu coração e até a próxima!